Então, assim, dentro do que a gente tem de neuropatias, vou falar brevemente delas, porque seria uma aula só disso, né? Se a gente, uma hora dá para falar só de neurite. Mas lembrando que a gente tem as papilites, que é um edema normalmente mais importante do nervo óptico, tá? Sem acometimento de mácula, sem acometimento de retina. A papilite, de modo geral, ela é mais frequente nas crianças, muito associada a pródromo gripal, sintoma viral, pós-vacinal também, é uma reação imune do organismo. De modo geral, ele tem um bom prognóstico visual e muitas vezes você não precisa nem entrar com tratamento. É lógico que todo paciente que dá entrada ou que você passa no consultório com uma papilite, você vai fazer uma investigação. Você vai fazer uma investigação sorológica para saber se tem aí algum quadro infeccioso vigente que você precisa tratar, da mesma forma que as neuroretinites. A gente tem que lembrar que neuroretinite, a gente vai ter um acometimento macular, mas muitas vezes esse acometimento é depois de 1 a 2 semanas, então o paciente já está com queixa. Você vai examinar o fundo de olho, o paciente tem um edema de nervo. O que é bem curioso de você observar é que as neuroretinites, às vezes, você vê assim, aquele baita edema no nervo. Quando você vai testar o reflexo, você não vê um DPR enorme, aquela coisa que você acha assim, não, que você esperaria. Então, isso fala muito a favor da gente ter um quadro de uma neuroretinite, não de uma neurite, tá? De modo geral, a gente tem reação vítrea aí em diversas intensidades, dependendo da causa, né? Prestar muita atenção em reação de câmara, às vezes isso passa desapercebido no exame. O paciente, às vezes, ele não tem ainda a manifestação macular, mas já tem um pouquinho de reação de alguma vitreite leve ou uma reação de câmara leve. Já vi paciente internado no HC por neurite, que estava esperando para pulsar. Quando a gente foi examinar, tinha ali um pouquinho de reação de câmara. E aí a gente viu que a chance que era aí um infeccioso e não tinha indicação de ficar internado. E aí a gente tem as desmelinizantes, que são as inflamatórias ou as neurites ópticas desmelinizantes, que normalmente acomete o paciente jovem, mais comum em mulher. É uma doença sistêmica, então, associada. A gente pode... Lúpus faz isso também, outras doenças reumatológicas fazem isso também, tá? Então é por isso que quando a gente interna, quando eu falo que interna, as pessoas acham assim, internar é igual pulso. Na verdade, não é. A gente interna o paciente porque a gente quer fazer um screening desse paciente. A gente quer fazer uma investigação tanto sorológica, porque a gente sabe que uma infecção pode mimetizar uma neurite inflamatória, quanto um screening reumatológico, porque a gente tem outras doenças reumatológicas que também podem abrir esse quadro. E daí aqui a gente tem uma característica bem importante, que isso o paciente ele fala muito bem. O paciente com a neurite inflamatória, ele tem dor. Ele tem dor à movimentação ocular. Normalmente essa dor começa antes da perda visual. O paciente ele pode ter fotofobia, ele pode ter sinais visuais positivos antes do início da perda, tá? E ele começa com uma perda subaguda. Ele não é uma perda muito aguda. Ele fala que a visão está um pouco embaçada. Isso corre aí ao longo de 5, 7 dias até ele chegar na visão final dele. E aqui isso é muito importante. Esse paciente tem uma descromatopsia muito intensa. Tanto visão de contraste quanto visão de cor fica muito alterado nesses pacientes. Às vezes o paciente está 20/30, 20/40, nem é uma perda de acuidade, nem é uma perda de acuidade muito importante. Mas a descromatopsia é realmente muito significativa. Tem muito paciente que te fala, ele fala assim, eu não estou vendo a cor. Mas, de modo geral, você precisa testar, tá? E o que aí intriga sempre é se o fundo de olho, na maioria dos casos, ele é normal. A gente tem em torno de 20% dos pacientes que vão ter um edema leve. Aquele edema muito importante de nervo óptico já te faz pensar que não é uma neurite inflamatória dessas doenças desmelinizantes. Porque, de modo geral, a gente não tem um edema muito proeminente. E a gente tem que lembrar dos quadros isquêmicos, tá um erro aí no slide, que aí os quadros isquêmicos, a grande maioria, mais de 90%, são anteriores, tá? Mas a gente tem que lembrar que eles podem ser posteriores. Esse é um paciente que ele tem uma perda aguda. Ele fala para você, ó, eu dormi e acordei.
ou ele fala a hora que ele perdeu a visão. É um pouco diferente do paciente da neurite inflamatória, da neurite infecciosa, que aí é uma perda ao longo de alguns dias, tá? É a principal perda por isquemia em paciente acima de 50 anos. Não tem dor, isso é muito característico, tá? Ele não tem aquela dor à movimentação ocular típica das neurites inflamatórias. Os não arteríticos são os mais comuns, que a gente ainda não tem uma fisiopatologia muito bem estabelecida, mas a gente tem que lembrar do diagnóstico diferencial da noia não arterítica, que é a noia arterítica. A noia arterítica, ela é uma urgência oftalmológica. Esse paciente, ele fica cego dos 2 olhos se a gente não diagnosticar de forma correta. Então, esse paciente é o paciente que ele não pode perder, porque esse paciente ele não vai em nenhum outro médico, ele vai no oftalmologista. Então, é o oftalmologista que tem que diagnosticar a noia arterítica. E aí, a gente tem alguns achados que nos direcionam. Então, assim, um paciente acima de 70 anos, uma perda muito severa, menos de 22 para tentar MM, conta-dedos, PL. Poucas coisas deixam o paciente PL assim tão rápido, tá? Então, é um paciente que você tem que ter um pouco mais de atenção. A gente tem que... Tá me ouvindo? Posso falar? Então, inclusive, sobre esses pacientes que você está falando, na verdade, muitas vezes eles são levados por alguém já de cadeira de rodas, né? Porque cego eles já dos 2 olhos. estão com a visão ruim dos 2 olhos, são pacientes idosos e que não são escutados ou não conseguem falar o que estão sentindo, não são ouvidos dentro de casa quando perdem a primeira visão, ou não percebem. E na segunda visão é que eles chegam no consultório já trazidos por alguém de cadeiras de roda, porque já perdem a condição até de andar. É assim que eu recebo a grande maioria dos pacientes arteríticos. Mas eu também, e assim, é exatamente como vem para mim também. Muitos desses pacientes, só que quando você conversa com essa família, muitas vezes eles passaram num pronto-socorro. Quando perdeu o primeiro olho. E aí, depois de, sei lá, 1 semana, 2 semanas, perdeu o outro. Então, esse é um paciente que a gente precisa dar atenção, porque esse paciente realmente ele fica cego. E a gente tem o que fazer, porque se a gente não tem o que fazer, mas a gente tem como tentar proteger o outro olho. Então, se é possível fazer uma proteção, a gente tem que lembrar sempre. Sempre, num paciente que você tem dúvida, se você suspeita, primeiro de tudo, anamnese, de novo. Lembrar de questionar a perda ponderal, febre, dor na nuca. A gente sabe que mais de 70% desses pacientes têm nucalgia ou cefaleia. Questionar sobre formigamento aqui nessa área da artéria temporal. Questionar sobre dificuldade de mastigar. Ele não vai falar claudicação de mandíbula, mas fala, você tem dificuldade, está doendo para mastigar? Então, você tem que questionar o paciente, porque ele não vai associar esses sintomas a perda da visão que ele teve, que para ele isso não tem nada a ver. E num paciente que você suspeita, você tem que pedir um VHS, um PCR, porque aqui a gente tem uma doença autoimune, inflamatória, e aí o VHS e o PCR normalmente estão bem alterados. O fundo de olho, ele te dá algumas dicas. De modo geral, o edema da noia não arterítica, ele é mais hiperemiado, você vê hemorragia, que é aquele primeira foto lá de cima. Você vê hemorragia, peridisco. O edema da arterítica, ele já tende a ser um pouco mais pálido. E um exame que pode te ajudar muito aqui é a anjo. A gente tem, de modo geral, na anjo, um atraso de enchimento de coroide junto com a noia arterítica. E uma coisa que lembrem sempre, oclusão de artéria central da retina tem muita relação com noia arterítica. Então, um paciente mais idoso com uma oclusão de artéria central, uma oclusão da cílio retiniana, vocês têm que lembrar da noia arterítica, porque às vezes fica só com diagnóstico de oclusão, de repente o paciente volta cego do outro olho, ai, teve oclusão nos 2. Não, era uma noia arterítica que não foi diagnosticada.